Olá, seja bem-vindo ao meu canal, sou o professor Luiz Maggi. Hoje nós vamos ver mais um exercício que diz o seguinte: sejam C igual a 2Q² mais 60, Q igual a P² sobre 24 mais 20 e Q igual a menos P sobre 2 mais 32, as funções custo, oferta e demanda de um produto. Determine os pontos de equilíbrio entre oferta e demanda e entre receita e custo. Perceba que nós temos aí três funções, né? Todas as funções da quantidade Q. O custo nesse caso, o custo C, ele é uma função f da quantidade Q. E perceba que é uma função de segundo grau, que é cujo gráfico é uma parábola de concavidade voltada para cima. Então uma representação desse custo, né, seria um gráfico parecido com esse. Nós vamos ter aqui um sistema de eixos XY, onde no eixo X nós temos a quantidade, no eixo Y o custo, e esse gráfico é uma parábola de concavidade voltada para cima. Perceba que ele começa em um ponto e é um gráfico crescente, tem mais ou menos esse formato. Então teria a forma aí de uma parte de uma parábola de concavidade voltada para cima. Já a função... A segunda função, que é a função oferta, né? A função oferta nos dá a quantidade ofertada aqui em função, uma função G, do preço P. Então, quantidade em função do preço. Perceba que aqui o custo é função da quantidade, a quantidade aqui é função do preço. E também uma parábola, né? Uma parábola de concavidade voltada para cima. Então tem um gráfico muito parecido com esse, né? Um sistema de eixos aqui XY, nós vamos ter no eixo X o preço, no eixo Y a quantidade, e esse gráfico é parecido com o gráfico da função custo, né? É o gráfico de uma parábola com concavidade voltada para cima, então ele vai ter um gráfico parecido com esse. Então a função oferta também tem esse aspecto. A terceira função, que é a função demanda, nos dá a quantidade demandada, né? A quantidade demandada aqui, como função do preço, uma função H do preço P. Então, a quantidade é em função do preço, né? Na função demanda. Nesse caso, é uma função linear. Perceba que é menos P ter elevado à primeira potência, né? Menos P sobre 2 mais 32. Então, uma função linear, uma reta decrescente, que teria mais ou menos uma representação gráfica parecida com esta. Vamos ter aqui o sistema de eixos XY, o eixo X é o preço, já que a quantidade é a função do preço, o eixo Y é a quantidade, e o gráfico na nossa função demanda teria uma representação parecida com essa, né? Uma reta decrescente. Então essas três funções, né, nós vamos usar aí para calcular os chamados pontos de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio entre oferta e demanda? Entre oferta e demanda, perceba que você tem um gráfico aqui crescente, um gráfico decrescente, né? E se você juntar esses dois gráficos, você vai ter mais ou menos uma situação parecida com essa. Os eixos X, que nas duas funções representam o preço, né, o preço P. O eixo Y, que nas duas funções representa a quantidade demandada e a quantidade ofertada. A função oferta é uma função de segundo grau, é um pedaço de uma parábola, né? Nós temos aqui uma função oferta que começa em um valor e representada por um pedaço de uma parábola. A função demanda como uma função linear, uma reta decrescente, uma função demanda com uma reta decrescente. E perceba que em um determinado ponto a oferta e a demanda elas se encontram. Nós temos aqui um ponto, né? É esse ponto aqui, em que nós temos um preço P de equilíbrio de mercado e uma quantidade Q
de equilíbrio de mercado. Chama esse ponto aqui de ponto E, que é o ponto de equilíbrio de mercado. Perceba que nesse ponto a oferta e a demanda se encontram, como se o mercado estivesse em equilíbrio. Como é que nós fazemos para achar esse ponto de equilíbrio de mercado, que é o ponto de equilíbrio entre oferta e demanda? Basta pegar a oferta, né, que é P quadrado. Lembra que nesse ponto aqui você tem oferta igual a demanda, a oferta é P quadrado dividido por 24 mais 20, e a demanda é menos P sobre 2 mais 32. Graficamente seria essa a representação. A curva que representa a oferta, a curva que representa a demanda. Lembra que a oferta é crescente. Quanto maior o preço de venda, maior a quantidade ofertada do produto, mais gente disposta a vender o produto. A demanda é decrescente. Quanto maior o preço de venda, menor é a quantidade demandada, você tem menos gente disposta a comprar o produto. E, algebricamente, nós teríamos essa igualdade entre as duas equações. O que nós vamos fazer aqui? Vamos tirar o mínimo múltiplo comum de tudo. Lembra que o mínimo múltiplo comum de tudo, isso aqui, o MMC, dos dois lados dessa equação é o 24. 24 dividido por 24 é 1. 1 vezes P quadrado. P quadrado. 24 dividido por 1 é 24. 24 vezes 20. 480. 24 por 2 é 12. 12 vezes menos P. Menos 12P. Mais 24 dividido por 1, 24. 24 vezes 32, 768. Uma vez que nós tiramos o mínimo múltiplo comum, né? Então simplifica a sentença. Nós vamos ter essa equaçãozinha. Vamos transformar isso numa equação de segundo grau, né? Para poder usar Bhaskara e achar os valores de P. Né? Deixando o P quadrado aqui. Então P quadrado. Menos 12P passa para cá. Mais 12P, mais 480, passa o 768 para cá, menos 768, igual a zero. 480 menos 768, isso vai dar P quadrado, mais 12P, 480 menos 768 vai dar menos 288. Tudo isso igual a zero. E aí nós temos uma equaçãozinha de segundo grau, né, que permite calcular o preço P no ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio E, nós temos um preço de equilíbrio e uma quantidade de equilíbrio. Nós inicialmente calculamos o preço de equilíbrio através dessa equação. Lembra que nós vamos aplicar aí a formulazinha de Bhaskara, né, calcular o delta. Lembra que o delta aqui, o delta, ele é igual a B quadrado, então 12 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é o menos 288. Fazendo as continhas, isso aqui vai dar um delta D. Delta é igual a 12 ao quadrado é 144. Menos com menos mais 1.152. Que no final das contas é igual a 1296. Uma vez que nós conhecemos o delta, vamos aplicar aí as formulazinhas, né? A formulazinha de Bhaskara, que diz que os valores de P são iguais a menos B, então menos B, menos 12, mais ou menos a raiz de delta, a raiz de 1296, dividido por 2A, lembra que é 1? 2 vezes 1. Então os valores de P vão ser iguais a
menos 12 mais ou menos a raiz quadrada de 1.296, que é 36, dividido por 2. Então o que nós vamos ter? Nós vamos ter dois valores para P. Um primeiro valor, que vai ser menos 12 mais 36 dividido por 2. E um segundo valor de P, um P2, que vai ser menos 12 menos 36 dividido por 2. Perceba que menos 12 menos 36 é menos 48. Menos 48 dividido por 2 é menos 24. Então nós não temos um preço negativo, né? Que seria a continuação dessa curva, né? Isso aqui é um pedaço de parábola, ela vem para cá. Isso aqui é uma reta, vem para cá. Então esse ponto aqui seria o ponto P2. Esse ponto não interessa no contexto desse exercício. Então o nosso ponto de equilíbrio, na verdade, é 36 menos 12, que é 24. 24 dividido por 2, que é 12, né? Então nós temos aí R$12 como ponto de equilíbrio de mercado, né? O preço P no ponto de equilíbrio de mercado. Falta achar a quantidade. Como é que eu faço para achar a quantidade? Bem, eu posso usar dessas duas equaçõezinhas, né, já que elas vão dar o mesmo valor. Se eu substituir o preço por 12 aqui, ou o preço por 12 aqui, o resultado é o mesmo, né? Vou ter a quantidade, né? Lembra que aqui é a quantidade em função do preço? Se eu substituir o preço na função demanda, se eu substituir o preço na função demanda, eu obtenho a quantidade. Se eu substituir o preço na função oferta, eu obtenho a quantidade. Então, independente de qual seja, eu vou obter a quantidade no ponto de equilíbrio. Vou usar a mais simples, que é essa daqui. Então, a quantidade que do ponto de equilíbrio ela vai ser menos, né? Menos o preço no ponto de equilíbrio, que é 12, dividido por 2 mais 32. Como 12 por 2 é 6, então eu vou ter menos 6 mais 32, menos 6 mais 32 é igual a 26 unidades, que é a quantidade no ponto de equilíbrio entre oferta e demanda, nosso ponto de equilíbrio de mercado. Então nós temos um ponto de equilíbrio aqui, em que o preço de equilíbrio de mercado é de R$12. E a quantidade de equilíbrio, né? Quantidade desse ponto de equilíbrio de mercado é de 26 unidades. Então nós temos aí o nosso ponto de equilíbrio de mercado entre as funções oferta e demanda para essas funções dadas aqui, essas três funções dadas. Vamos ver como é que fica agora o nosso ponto de equilíbrio entre receita e custo, que aí vai dar um pouquinho mais de trabalho, que a função custo foi dada em termos da quantidade Q. Nós vamos ter que achar a função receita em termos da quantidade Q também, para poder montar o mesmo esquema, igualar a receita e o custo e achar o ponto de equilíbrio, que seria o ponto de equilíbrio entre receita e custo, chamado break-even point. Vamos descobrir esse ponto. Da mesma forma que nós vimos o ponto de equilíbrio entre oferta e demanda, ponto de equilíbrio de mercado, igualando a oferta e demanda, no ponto de equilíbrio entre receita e custo, vamos fazer a mesma coisa. Vamos pegar aqui a receita, né? Pegar aqui a receita e o custo, fazer custo igual a receita. Só que nós vimos que o custo, né, o custo C é em função da quantidade Q. E a receita, uma das formas da função receita, a receita é o produto do preço pela quantidade. Essa receita tem que ser uma função G também da quantidade Q. Se eu quero comparar as duas coisas, eu quero pegar a função receita e igualar com a função custo. Se o custo é um custo em função da quantidade, a receita também tem que ser função da quantidade. E a receita é preço vezes quantidade. E o preço de venda do produto é determinado pela função demanda. Perceba que o nosso preço, ele está aqui, está na nossa função demanda.
Só que aí nós temos um problema. Perceba que a nossa função demanda ela está na forma quantidade em função do preço. E eu preciso do preço em função da quantidade. Então nós vamos pegar a função demanda primeiramente e fazer uma inversão, né? Pegar, em vez da quantidade em função do preço, fazer o preço em função da quantidade. Como é que nós fazemos isso? Nós sabemos que a quantidade demandada aqui é uma função linear do tipo menos P sobre 2 mais 32. Então nós vamos isolar o preço P aqui, fazendo o preço, não deixando a quantidade Q em função do preço P. Perceba quando eu falo em função de, é que as operações são feitas com o preço. O preço é dividido por 2, depois menos o preço dividido por 2 é somado 32. Então nós temos a quantidade em função do preço. Eu quero inverter isso, eu quero o preço em função da quantidade. Então eu vou isolar o preço. Vou passar esse 32 para cá, né? Então Q mais 32 passa para cá, menos 32 é igual a menos P sobre 2. Eu quero que o P fique positivo, então vou multiplicar tudo por menos 1. Então vou ter que, multiplicando por menos 1 aqui vai ficar positivo, né? Então P dividido por 2, aqui o Q vai ficar negativo, é igual a menos Q, que o menos 32 vai ficar positivo, mais 32. E aí esse 2 que está dividindo passa para lá multiplicando. Vou multiplicar tudo por 2. Então o meu preço P ele é igual a menos 2 vezes a quantidade Q. Multipliquei por 2 mais 64. Então aqui eu tenho o preço em função da quantidade. Perceba que eu inverti a relação, eu fiz uma inversão das relações. A quantidade em função do preço significa que as operações são feitas em cima da variável preço, que seria nessa relação a variável independente, para determinar a quantidade. Quando você inverte a relação, o preço em função da quantidade, então as operações são feitas em cima da variável quantidade, que passa a ser sua variável independente, e o preço, né, determinado por essas operações, é a variável dependente. Com isso, eu posso montar minha função receita. Lembra que receita é quantidade vezes preço, né? Então a minha receita, que vai ser função da quantidade, já que o meu custo é função da quantidade também, ela vai ser o preço de venda P, que é dado por menos 2Q mais 64. Lembra que é preço vezes quantidade, vezes a quantidade vendida, que é Q. Aplicando a distributiva, receita em função da quantidade Q é menos 2Q quadrado mais 64Q. Então eu tenho aí a minha função receita em função da quantidade vendida. E eu posso agora calcular o ponto de equilíbrio entre receita e custo. Perceba que a minha receita é uma parábola de concavidade voltada para baixo. O meu custo é uma parábola de concavidade voltada para cima, né? Então nós vamos ter uma situação parecida com essa. O nosso sistema de eixos, o eixo X, que representa as quantidades, e o eixo Y, que aqui vai representar o custo e também a receita, nós vamos ter gráficos parecidos com esse. O custo é uma parábola de concavidade voltada para cima, então o custo tem um gráfico parecido com esse, olha, inicia aqui num ponto. É uma parábola de concavidade voltada para cima, e a receita é uma parábola de concavidade voltada para baixo. E detalhe, perceba que a receita é zero quando a quantidade é zero. Essa parábola ela sai desse ponto aqui, olha. Quando a quantidade vendida é zero, 0 ao quadrado vezes menos 2, 0 vezes 64, a soma é zero, a receita é zero. Então a parábola de concavidade voltada para baixo que tem esse aspecto. Ela sobe, atinge um ponto de máximo e desce. Então você vai ter aqui o seu custo e a sua receita. E dois pontos de equilíbrio, né? Um primeiro ponto de equilíbrio aqui, segundo ponto de equilíbrio aqui. Nessa região você tem lucro, porque a sua receita é maior que o seu custo. Nestas regiões, né? Nesta pequena região aqui e nesta região aqui, você tem prejuízo,
que o seu custo já ultrapassou sua receita. Vamos ver como é que fica o ponto de equilíbrio entre as duas. Vamos pegar aqui a função receita, né? Já que a receita é igual ao custo, pegar a função receita, que é menos 2q² mais 64q, e vamos igualar, né? Fazer uma igualdade com a função custo, custo igual a receita, que é 2q², 2q² mais 60. Perceba que todos os números são pares, né? Todos os números são pares, então nós podemos dividir tudo por 2. Se nós dividirmos tudo por 2, nós vamos ter menos q² mais 32q, que é igual a q² mais 30. Passando o q² para cá, então q² vem para cá menos q², menos q² menos q² menos 2q², mais 32q, passa o 30 para cá, menos 30 igual a 0. Novamente, todos os números são números pares. Percebeu que vamos dividir tudo por 2 novamente. Isso para efeito de determinação das raízes, ou seja, dos pontos, né, em que essa equação é igual a 0, não tem problema. Divide tudo por 2, nós vamos ter menos q², mais 32 por 2, 16q, 30 por 2, menos 15, igual a 0. E aí nós podemos aplicar a formulazinha de Bhaskara, né? Achar o discriminante e depois achar as raízes. As raízes dessa equação serão as quantidades de equilíbrio entre receita e custo. Lembra que o delta aqui vai ser igual a b², né? Então 16 ao quadrado menos 4 vezes a, que é menos 1, vezes c, que é menos 15. Esse delta ele vai ser igual a 16 ao quadrado é 256, menos com menos dá mais, com menos dá menos, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 15, 60. 256 menos 60 vai dar 196. 196. A partir daqui nós vamos achar as raízes, né? Tendo delta, nós vamos aplicar a formulazinha de Bhaskara, em que as quantidades, né, o valor das quantidades Q vão ser iguais a menos B, então menos B menos 16, mais ou menos a raiz quadrada de 196, né? Raiz quadrada é delta, dividido por 2a, 2 vezes a, no caso aqui é menos q², menos 1. Então, os valores das quantidades de equilíbrio são menos 16, mais ou menos a raiz quadrada de 196, a raiz quadrada de 196 é 14, mais ou menos 14, dividido por 2 vezes menos 1 por menos 2. Então nós vamos ter que as quantidades de equilíbrio vão ser a quantidade de equilíbrio número 1, que vai ser menos 16 mais 14, dividido por menos 2. Lembra, menos 16 mais 14 é menos 2. Menos 2 por menos 2 é 1. Então nós temos aqui nossa primeira quantidade de equilíbrio, uma unidade. Ao produzir uma unidade, eu igualo receita e custo. Quantidade de equilíbrio número 2. Quantidade de equilíbrio número 2 vai ser menos 16 menos 14 dividido por menos 2. Menos 16 menos 14 é menos 30. Menos 30 por menos 2 é 15. Então 15 é outra quantidade de equilíbrio. Então a quantidade de equilíbrio número 1, então esse ponto aqui é uma unidade. E esse ponto aqui corresponde a
15 unidades. Então, esses são os pontos de equilíbrio entre receita e custo. Até produzir uma unidade, a seu custo marca a receita, você tem prejuízo. Entre uma unidade e 15 unidades, sua receita marca o custo, tem lucro. Acima de 15 unidades, seu custo marca a receita novamente, você tem prejuízo. Então, esses aí seriam os pontos de equilíbrio entre receita e custo. Se você quiser saber o valor da receita e do custo, basta substituir esses valores das funções, né? Você tem aqui a sua função receita, põe Q igual a 1, né? 1 ao quadrado, 1. Por exemplo, menos 2 vezes 1, menos 2. 64 vezes 1, 64. 64 menos 2, 62. Então, nesse ponto aqui, a receita é 62. Nesse ponto aqui, basta substituir a quantidade por 15, certo? Espero ter entendido a explicação, ter gostado. Gostou, curta, compartilhe e ajude o canal a crescer. Obrigado.